Boa, meu povo! Todo mundo já viveu a experiência de se envolver na história de um filme. Eu já me envolvi tanto em história de filme e desenho que eu dediquei algumas das minhas tatuagens a obras que considero muito marcantes na minha vida. Hoje vamos falar de uma delas, o bebê fortinho que eu tenho no meu braço esquerdo, que homenageia Midnights, ou em português BR, anos 90. É um filme que trata de um tema que eu gosto muito, skate. Anos 90 é um filme de 2018, dirigido e roteirizado pelo Jonah Hill. Sim, o Seth, o nosso gordinho de Superbad, virou diretor dessa obra. Como não dá para desvincular a obra do seu criador, vamos falar um pouquinho de Jonah Hill. Jonah Hill nasceu e cresceu em Cheviot Hill, em Los Angeles, e ele imprimiu muito da sua realidade, muito da sua infância em anos 90. Mas com muita genialidade, ele consegue criar um fio condutor entre a sua história e a história de todos aqueles que transitaram da infância para a adolescência. Vale lembrar que antes de ser diretor, Jonah Hill ele já tinha uma carreira de destaque lá no cinema hollywoodiano. Ele fez filmes de comédia como, por exemplo, Superbad, Anjos da Lei 1 e 2, É o Fim. E para além da comédia, ele também atua ao lado de grandes nomes do cinema. Ele fez O Lobo de Wall Street com Leonardo DiCaprio, ele fez O Homem que Mudou o Jogo com Brad Pitt, ele também atuou numa série da Netflix que mistura um drama, uma realidade meio futurista, que se chama Maniac, que também vale muito a pena. Então, Jonah Hill, que começa ali e se apresenta no cinema como o Seth, o gordinho do Superbad, um personagem super engraçado, um tanto quanto chulo, hoje se mostra um ator e um diretor muito polivalente, com muita bagagem, um leque gigante a oferecer para o cinema. Anos 90 é estrelado por Sunny Sudit, o nosso menino brilhante, né? Ele faz o papel de Steve, um menino de 13 anos que está transitando ali fazendo seu ritual de passagem entre a infância e a adolescência, durante a década de 90 em Los Angeles. A escolha de Sunny, ela não é à toa. Pouco antes de iniciar o projeto dos anos 90, Jonah Hill ele atuou junto com Sunny no filme Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, do diretor Gus Van Sant. Quem conhece os trabalhos de Gus Van Sant identifica rapidamente a influência dele na obra de Jonah Hill. Paranoid Park, por exemplo, tem muita similaridade com anos 90. Mas, da boca do próprio Jonah Hill, sabemos que anos 90 sofre influência direta de Kids, um filme de Larry Clark, que também conta a história de um grupo de amigos skatistas em Nova York. Gus Van Sant, Larry Clark, Harmony Corine, que inclusive aparece no filme anos 90, são influências diretas no trabalho de Jonah Hill. Mas como o nosso gordinho Seth é um fofo até certo ponto, anos 90 ele é bem menos denso, bem menos polêmico que o filme desses diretores, que aliás, vale muito a pena falar sobre eles também. No futuro falar um pouquinho do Harmony Corine, também tem uma tatuagem de filme dele. Falando sobre o filme em si, anos 90 apresenta uma história muito simples, e é aí que está o segredo. A gente vai se envolver na história de Steve, ele é filho da Debney, uma mãe solteira que está criando ele e seu irmão Ian sozinha, né, na raça e na coragem. Ian, por exemplo, pega muito no pé do seu irmão Steve, chega a agredir ele em alguns momentos, dá aquelas porradas, aquela coisa de irmão mesmo, de sair na mão, né? Isso daí vai causar muita revolta no nosso Steve, a gente vai ver isso explodir em algum momento ali durante a película. Então, assim, ó, sem ter muito o que fazer nas férias, o Steve ele tá andando de bike ali pelas ruas da cidade, pelas ruas de Los Angeles, e aí a gente tem uma das primeiras leituras do nosso personagem. Ele vê duas crianças brincando com arminha de água na rua, e isso não chama muita atenção dele não, ele não dá muita bola para essa cena. E em seguida, ele vê um grupo de skatistas brincando pela rua, zoando as pessoas, os pedestres, chamando a atenção das idosas, e isso daí também chama a atenção do nosso Steve. Desde o começo do filme, a gente vê que Steve ele tá começando a se interessar por coisas que já não são mais tão infantis. Ele invade o quarto do irmão, ele vai ver que música o irmão tá ouvindo, as roupas que o irmão tá vestindo, as coisas que o irmão tá assistindo. Então ele tá começando ali a se interessar, né, por uma vida mais adolescente, por coisas mais jovens. Só que aí o Steve ele decide tomar uma atitude, né? Ele vai até a loja de skate, onde esses meninos se encontram, para dar aquela curiada. Essa cena, inclusive, ela é bem emblemática. Os moleques eles estão todos sentados num sofá, vendo vídeo de skate, tendo aquela conversa bem de adolescente de você prefere comer seu pai, você prefere comer sua mãe. E o Steve tá ali, curiando a conversa, se interessando pela situação, achando tudo aquilo ali engraçado, né? What about, would you rather suck your dad's dick or eat your mom out? What the fuck? What?
Ele volta pra casa, troca umas fitas de videogame pelo skate do seu irmão, só pra tirar uma onda ali, ele tá começando a se interessar por outras coisas, fazendo aquela passagem, aquela transição que a gente bem conhece, né? Ele vai de novo nessa loja de skate, mas ele chega lá e encontra ela vazia. Ele vai até o fundo da loja, ele vê aqueles moleques andando de skate ali numa área externa e ele faz amizade com esses meninos. Essa amizade começa com o Ruben. Ruben ele é um moleque meio cabaço das ideias, mas vai ser o primeiro mentor do Steve ali nessa nova vida, nesse novo contexto, nesse novo grupo de amigos que ele tá tentando se envolver. E a partir daí ele começa a andar de skate com esse grupo de moleques. Grupo que é formado por Ruben, por Fuck Shit, um apelido dado porque toda vez que ele vê uma manobra muito louca ele fala "Oh, fuck shit, that was dope, bro". Tem o Ray, que é o mais consciente do grupo, o Fourth Grade, que é o menino que tá com uma câmera, sempre gravando seus amigos, gravando eles andando de skate, as cenas e as situações. Ele tem esse apelido porque ele tem a inteligência de uma criança de quarta série. E aí, o apelido dele é Fourth Grade. Em uma dessas conversas de sofá ali na loja de skate, o Steve ele também vai ganhar um apelido dentro desse grupo de amigos que ele está se envolvendo. Os meninos eles estão conversando sobre etnia, falando de mexicano, de negro, de branco, e cai num papo ali de se as pessoas negras, né, black people, como eles dizem no filme, podem ter queimadura de sol. Steve, em toda a sua ingenuidade, não sabe direito o que é Black People. E aí ele ganha um apelido que vai criar ali sua identidade dentro do grupo, que é Sunburn, que em inglês seria, do inglês para português seria queimadura de sol. Alright, let's go. You coming, Sunburn? Sunburn! Alright, come on then. Sunburn! É inclusive nessa conversa, Ray, que é interpretado pelo skatista Nakel Smith, conta uma história de quando ele sofreu preconceito em Beverly Hills, lá andando de skate. Sometimes, like, say we go skating in Beverly Hills. Everybody is already looking at us like, hey, you guys are vandalizing property, like, get the fuck out of here, blah, blah, blah. But sometimes I feel like it's a little bit, like, extra heavy on me. Yeah. People judge you and stuff, but fuck it, though. Like, those people are ignorant. Essa história realmente aconteceu com Nakel, o nosso skatista. Esse tipo de situação de roteiro, ator, personagem, vai mostrando a flexibilidade que o Jonah Hill teve com o seu elenco. Elenco que é formado por skatistas profissionais da marca Illegal Civilization. Marca muito boa, inclusive, tá? Curto muito. Assistam os vídeos da Illegal Civilization no YouTube, eles são muito pica. Enfim, a vida de Steve, que era mais familiar, mais infantil, agora vai se tornando a vida do Sunburn. Um menino que está aprendendo a andar de skate pelas ruas de Los Angeles com seus amigos que, inclusive, são mais velhos que ele. Seus horizontes vão se expandindo e ele tem que aprender a se virar agora na rua com seus amigos, né? Ele invade escola para andar de skate, ele discute com segurança, ele foge da polícia, ele rouba dinheiro da gaveta da mãe para comprar um skate novo. Ele experimenta álcool, ele experimenta droga, ele começa a ir em festa, e tudo isso vai deixando nosso Steve um personagem mais casca grossa. Mas casca grossa que ponto? Ao ponto de ele chegar até enfrentar o seu irmão mais velho, Ian, que sempre dava umas porradas nele. E Steve, ele vai a uma festa com o seu bando de druguinho. Lá ele usa umas drogas, bebe um goró, tem intimidade ali com uma menina que tá muito afim dele, que acha ele uma gracinha. Ele vai voltar pra casa, ele tá bem alterado, ele tá chapadaço. Steve ele entra em casa, mija no vaso de planta, inclusive diz a produção que o Sunny realmente mijou no vaso de planta ao gravar essa cena. Ele entra em casa, o irmão dele vê ele lá todo louco, alterado, de tudo que é coisa. O irmão dele vai dar uma cobrança nele, eles entram no enrosca-rabo, ele dá uma bela de uma cabeçada no seu irmão, machuca ele. Ou seja, nosso menino cresceu, nosso menino mudou, isso está mais do que claro. Mas essa passagem, essas mudanças, elas são feitas de maneira bem sutil, bem fluida, quase que natural, já que muito do que o nosso Steve está vivendo, muitos de nós também viveu e muitos de nós também fomos transformados pelas experiências que a gente teve ali na nossa adolescência, na nossa juventude, que vai moldando a nossa personalidade. É a vida imitando a arte. A mãe de Steve, a Debney, ela não gosta dos amigos do Steve, o que leva a alguns atritos entre a mãe e o filho. O seu irmão, ele também não é o maior fã dos amigos do Steve. O Ian chega a bater boca ali, quase que ele sai na porrada com um dos amigos do Steve, o Fuck Shit, né, que tira ele ali de louco em determinado momento do filme. Uma cena que inclusive é muito boa, bem engraçada. Começa a ter atrito entre os amigos. O Ruben, por exemplo, fica cheio de ciúme
porque o Steve agora ele é o mascote da turma, ele é mais querido, ganha ali um skate novo, né, de um dos amigos dele, do Ray. E aí o Ruben fica todo enciumadinho, se dá uma afastada do grupo. O Ray e o Fuck Shit, também que são melhores amigos, os mais velhos ali daquele grupinho, eles também começam a se afastar. O Ray ele começa a entrar ali nos pensamentos mais sérios sobre a vida, enquanto o Fuck Shit só quer saber de droga, só quer saber de festa, só quer saber de curtição. Então esses atritos eles vão gerando briga, vão gerando discussão, vão gerando também provas de amizade, quem ali é amigo de verdade, quem ali não é amigo de verdade. E aí, será que esse caminho que o Steve tá tomando é bom? Onde que tudo isso vai levar o nosso pequeno Sunburn? Aí é hora de se assistir o filme e dar uma conferida. Falando um pouco sobre os elementos do filme, a trilha sonora é muito boa, quase que impecável. Fica alternando ali entre um hip hop, um rap, um rock, umas músicas também pop, todas elas ali que tiveram grande destaque durante a década de 90, que gravaram uma geração, né? Aquelas músicas bem geração MTV. Você vai ouvir Pixies, Misfits, Cypress Hill, The Pharcyde, Souls of Mischief, só coisa boa, seleção muito pesada. Jonah Hill, aí a equipe de produção tá de parabéns na escolha da trilha sonora que é maravilhosa, emerge você ali nos anos 90, dá aquela sensação de nostalgia e para quem não vê os anos 90, também tem uma experiência muito gostosa porque são músicas muito agradáveis, músicas muito boas de se ouvir que se encaixam perfeitamente naquilo que as coisas estão acontecendo. Outro destaque do filme é o figurino. A equipe de produção do filme fez uma varredura em vídeos de skate da Thrasher, da Transroad, lá da década de 90, para poder montar o figurino do filme. Eles também tiveram a ajuda dessas marcas para poder montar a roupa, o brand, todo o figurino que os atores vão usar. Então, se a gente for somar a trilha sonora, o figurino, a estética do filme, o filme ele é gravado numa proporção de 1:1:33, que é aquela proporção mais quadrada de TV antiga, aquela de tubão da casa da vovó. E o efeito da imagem ele também é bem granulado. Então toda essa imersão, toda essa soma de elementos vai colocando a gente ali nessa década de 90, de Los Angeles, que o Jonah Hill quer proporcionar pra gente, essa experiência que é ter vivido ali o fim do século XX. É claro que o risco aqui fica bem claro, do filme se tornar uma obra para um nicho bem específico. Meninos skatistas que nasceram ou cresceram ali na década de 90, mas com muita genialidade da produção, da direção, do roteiro e principalmente dos atores, o filme ele acaba superando esse risco. Os atores, por exemplo, ouviram músicas e assistiram filmes lá da década de 90 para poder entender bem o contexto ali da época, desse fim de século XX, para poder performar nesses papéis. Isso daí é um ponto bem importante, levando em consideração que boa parte desse elenco não nasceu nem cresceu na década de 90, eles são ali dos anos 2000 para frente, então fazer essa volta ao tempo para poder trazer uma experiência mais real, uma atuação mais real, foi muito importante para o desenvolvimento desses personagens. Fora isso, as atuações elas são muito boas, elas são um pouco distantes entre os personagens. Eu particularmente não sou o maior fã ali da atriz que faz a Debney, a mãe do Steve, mas é entendível, né, o quanto abaixo ela é em relação aos outros personagens, aos outros atores, porque ela foi a segunda opção. A primeira atriz, que era para fazer a mãe dele, ela foi dispensada ali, teve problema com a produção, com a direção, não tenho certeza. E aí eles foram pro plano B. Esse plano B, na minha opinião, ele não consegue ali manter a linha de atuação do filme, mas é apenas um detalhe, não diminui a experiência. E olha que a gente está falando de um elenco que é formado praticamente por skatistas, nem todo mundo ali era ator profissional. Isso mostra o quanto amor e quanta dedicação foram colocados nesse projeto, não só pelo Jonah Hill, mas por todo mundo que está ali envolvido, desde o pessoal do figurino, a quem fez a seleção da trilha sonora e também os atores que estavam ali envolvidos, todos eles parecem acreditar muito no projeto do filme anos 90. Em certos momentos, você realmente acredita que aqueles meninos são amigos de verdade. Em certos momentos, você realmente desconfia se eles não têm aquela amizade também fora ali do cenário, fora ali das gravações, porque é muito entregue, é muito coração, é muito amor dedicado às suas atuações e aos seus personagens. Já o roteiro é inabalável. Eu não tiraria e nem colocaria nada demais naquele roteiro. É um roteiro muito simples em relação à história, mas ele é muito profundo em relação aos seus personagens. O Steve, que está sempre ali sofrendo calado, sempre ali querendo se provar diante do seu irmão, diante da sua família, principalmente diante dos seus amigos. Você tem um desperdício de vida que o Fuck Shit faz.
ele demonstra o tempo todo que no meio daquele grupo de amigos ele é o que, né, tem mais tutu no bolso, inclusive chega ali a compartilhar em certo momento que já viajou para Paris, o que ali na década de 90, né, viajar era uma coisa bem mais limitada, não tinha tanto acesso a outras classes sociais. A gente tem o Ruben é aquele moleque meio chulo, se apresenta meio chulo ali no começo para você, e depois você vai vendo que ele é um cara, um menino muito sofrido, cheio de problemas familiares, mãe agressiva, sempre fugindo de casa. A gente tem o Ray, que tá sempre sofrendo por ser negro, por ser skatista, sempre querendo dar a volta por cima, sempre querendo mostrar que ele pode chegar em algum lugar. A gente tem a Debney, né, que é a mãe, aquela mãe solteira, meio perdida, sem saber direito o que fazer em relação às situações, aos seus filhos, a lidar ali com os problemas que a adolescência vai trazendo. A gente tem o Ian, o irmão do Sam Burney, sempre deixa claro sua melancolia, ele sempre tá de cara fechada, sempre meio revoltado, melancólico, sempre meio triste. Bem, o menino ele cresceu sem pai, ele sofreu maior impacto ali disso tudo em relação ao Steve, em relação ao seu irmão. Então é aquele menino da costa larga ali que aguentou o baque da família, seu irmão não sofrer tanto. E em determinados momentos ele também usou seu irmão de escape ali para suas tristezas, dando bastante porrada ali no nosso querido Steve. Então, os personagens eles vão se aprofundando muito bem. O roteiro ele é muito bem construído, ele foi abraçado pelas atuações, o que é muito importante. Não adianta tu ter um bom roteiro se os atores não se envolvem no personagem que ele está se propondo a performar. Então, todo esse casamento faz com que anos 90 seja uma experiência muito simples, muito fluida, muito gostosa de se assistir. Além disso, a gente consegue se envolver nesses dramas, nesses conflitos, e é o filme que mostra a vida como ela é. A vida bem humanizada, sem muitas coisas mirabolantes, sem grandes furos de roteiro, uma coisa bem simples, uma coisa bem rotineira, bem cotidiana. É a vida ali na década de 90. Mesmo trazendo esse roteiro leve, mesmo trazendo essa pegada de a vida como ela é, essa coisa bem mais humanizada, o roteiro aí consegue trabalhar ali entre linhas, temas que são muito importantes. Ele fala bastante sobre a masculinidade, o quanto os garotos eles podem ser idiotas em relação à sua masculinidade. Ele vai falar de grupos e de nichos sociais, fala de questão social, questão racial, fala de pobreza, fala um pouco ali também de violência policial, mas tudo isso de maneira bem cotidiana, de maneira bem rotineira. Fala bastante sobre amizade, fala até onde vão os limites de uma amizade, se pode haver ciúme e inveja entre os amigos e como todos esses atritos vão conflitando entre os seus personagens, entre os amigos que fazem parte desse grupo. A gente tem essas relações familiares, aquilo que acontece por detrás da porta de cada casa de nossos personagens, o medo ali da primeira vez, o medo do primeiro beijo, da primeira bebedeira, né, o medo de experimentar aquilo que não pode, a rebeldia da adolescência, como tudo isso vai sendo confuso e pode ser confuso para quem está vivendo essa fase de transição, saindo ali, né, da fase infantil, entrando na adolescência, toda aquela confusão de interesses que vai sempre sendo exposto ali entre os nossos personagens. E é claro, essa busca constante do ser humano, mas principalmente do adolescente, em buscar e informar, né, em trazer ali a sua personalidade, a sua identidade. Então, de maneira bem sutil, de maneira bem fluida, tudo isso vai sendo exposto sem precisar de um roteiro mirabolante, sem precisar de muitas atuações teatrais, aquela coisa, né, megalomaníaca. Isso não tem no filme. Ele é bem sutil, ele é bem leve, mas ao mesmo tempo ele vai cavando ali bem devagarinho uma profundidade muito gostosa de história, personagens, que vai fazendo que a gente se envolva, se sinta cativado pelo drama, pela vida de cada um deles. Ou seja, não tem como não amar, não tem como não se envolver com a história desse filme, com os seus personagens. Ele consegue ser atemporal, apesar de retratar ali os anos 90. Muito dos temas tratados são temas atemporais, o que traz ali esse abraço que o público consegue ter em relação a essa obra. Eu espero que a sua experiência seja boa. A minha foi ótima. Foi boa a ponto de eu fazer uma tatuagem desse filme aqui no meu braço esquerdo. E você pode conferir nos 90, tanto na HBO Max como também no Prime Video. Me diz aí no comentário, você gostou do filme? O que você achou? Você achou legal? Você não gostou? O que poderia ser melhor? Deixa aí sua opinião, eu vou gostar de saber. E também deixa um joinha, curta esse vídeo, compartilhe, presente para seus amigos. Tamo junto.